Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que ele devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo o que devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me impediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, nós estamos diante de um texto fantástico de Mateus, no finalzinho do discurso sobre a igreja, o discurso eclesiástico, e aqui já pegando a sequência do texto passado. Lembra a importância da relação familiar na comunidade, tendo como objetivo salvífico e a capacidade da correção. Corrigir o outro, não porque eu sou melhor, mas porque queremos juntos caminhar na direção do mesmo objetivo. Fomos feitos para ser salvos. Então, se alguém está fora desse contexto de salvação, eu preciso introduzi-lo, ajudá-lo a retornar a esse ambiente de fé, de salvação, para que juntos consigamos a conquista desse objetivo e nos tornemos também luzes e testemunhas autênticas para ajudar na transformação do mundo. Agora, só que o mundo não é feito de rosas. O mundo também tem espinhos. E a nossa realidade também é assim. Nós vivemos uma realidade da busca de Deus, da necessidade de Deus, de querer estar com Deus, mas ao mesmo tempo da tendência para o pecado. Caímos, ofendemos a Deus, e ofendemos a Deus ofendendo ao nosso próximo. E outros nos ofendem, e assim nós formamos esse ciclo. Um ciclo que é feito de desejo de salvação, coração aberto sempre para o bem, mas ao mesmo tempo de fraquezas. Caímos. Somos seres de necessidade. Muito bem, então dentro da comunidade já acontecia problemas e problemas sérios. Além disso, é importante frisar no texto do Evangelho o sentido que se dá à nova e eterna aliança. Veja, nova e eterna. É uma aliança para sempre. E é uma aliança que deve ter as marcas da eternidade, a marca de Cristo. Não a marca de um pensar de preparação, mas um pensar de conclusão, que me impulsiona a acolhê-lo de modo definitivo. Por que eu digo isso? Porque Israel já tinha a ideia do perdão.
Agora, perdoar até 3 vezes, depois disso é a morte. Mas já havia essa ideia do perdão. Ok, essa comunidade nova, essa nova e eterna aliança, eu a vejo dentro de um contexto de 3 pontos importantes. O primeiro ponto, o amor. A Bíblia define assim Deus. Deus é amor. Bento XVI escreveu aquela encíclica Deus Caritas Est. Deus é amor. Ora, esse amor que nos assume, que assume a nossa condição, esse amor que é pleno em si mesmo, é plenitude, é Deus, vem ao meu encontro. Porque sabe que eu sou feito de necessidade. Eu tenho necessidade, minha gente. Essa é uma das características do ser humano. O ser humano é ser de necessidade. Não é ser pleno. Precisa de, necessita de. De que esse ser humano necessita? Por que essa necessidade está dentro dele? Porque Deus nos fez com a necessidade dele. Eu preciso dele. Deus é que me preenche, Deus é que me faz ser. Quando eu opto pelo pecado, esse desejo de Deus, essa necessidade de Deus, se transforma em necessidade de matérias, de coisas materiais, de coisas humanas, de coisas fracas, de coisas fúteis. Então, nesse caso, eu, você, nós, toda a humanidade passa a exigir o que é humano, o que é criatura no lugar do Criador. Só que nada do mundo preenche o ser humano. Então vamos viver sempre na espécie de vício, querendo sempre o mundo, quando não queremos Deus, e sempre dentro de um vazio tremendo, porque nada nos preenche. Só Deus nos preenche. Que bom seria se nós pudéssemos reorientar a nossa vida na direção de Deus e passar a sentir necessidade mesmo de Deus, porque só Deus pode preencher. Pois bem, esse Deus que é amor, Ele veio me preencher. Ele veio preencher você. Ele veio para realizar o objetivo. Nós fomos criados para Ele. Então Ele vem, porque aí nosso olhar se volta para Ele. Eu me volto para o Senhor. É aquela expressão do primeiro versículo do capítulo 1 de São João. Prostonteon. O verbo é prostonteon. Ele é todo voltado para Deus. Que bom seria se nós fôssemos assim. Pois bem, então o amor vem ao nosso encontro. Ora, esse amor, ele se exprime na sua própria realidade de amor, que é verdade. Então esse é o segundo ponto. Se amor é verdade, se é verdade é amor. São duas coisas que jamais se separam. E a terceira, que vai servir para mim, que tendo para Deus, que fui feito para Ele, é a fé. Eu jamais posso abraçar esse amor, eu jamais posso ser verdadeiro se eu não acreditar de verdade. Não é acreditar no sentido de acredito que existe. Assim, o demônio também acredita. Eu acredito que existem tantas coisas no mundo. Não, não é isso. Aqui a fé é como expressão de adesão total, de entrega total. Eu me entrego absolutamente àquele que é a razão de ser da minha vida. Se eu encontrar esse tesouro, se eu me encontrar com esse amor e com essa verdade que é o meu tesouro, aí eu vou começar a entender o texto do Evangelho de hoje. Pedro, ele quer saber quantas vezes perdoar. Até 7 vezes? 7 já é um número grande, importante, porque já indica aquilo que é pleno. 7 vezes. Ou 3 vezes, no caso dos judeus, na tradição judaica. Quantas vezes eu devo perdoar? Será que Jesus Cristo está preocupado com a questão matemática?
Será que é a matemática o ponto focal de Jesus Cristo? Será que Deus é matemático? Ou Deus está preocupado com outra coisa? Vejamos. Quem mais deve sou eu. Eu sou o maior devedor. Nós, humanos, somos os maiores devedores a Deus. Porque fugimos do seu plano, fomos feitos para Ele e decidimos o mundo. Da necessidade de Deus, passamos a necessidade do mundo de forma viciosa, doentia. Que ao invés de nos elevar, destrói a nossa existência. Pois bem, ofere profundamente a nossa existência. Nós somos os maiores devedores. Será que Deus está contando? Olha, eu vou te perdoar hoje e amanhã, porque depois de amanhã já não dá. Ou então eu vou te perdoar 10 vezes, 12, 13, 50 vezes está bom. Depois eu não te perdoo mais. Esse é um ídolo. Um ídolo faz isso. Deus não faz isso. Primeiro porque Deus é plenitude em si mesmo. Segundo, Deus me conhece no mais profundo do meu ser. Terceiro, Ele me fez para Ele. Deus jamais desistirá de mim. Claro que eu faço a minha opção, mas Deus ele vai estar ali até o último momento da minha vida. Ele quer me salvar. Ele quer salvar você. Ele quer me dar de verdade aquilo que Ele é. Ele quer se dar. Ele já o faz. Ele quer que eu o abrace de modo absoluto. Essa é a ação de Deus. Cristo realizou isso com os seus apóstolos. Morreu por nós. Veja, Ele se entregou absolutamente. Ressuscitou. Eu disse a semana passada aqui. Se fez até alimento. Se entregou absolutamente. Por mim e por você. Qual deve ser então a atitude de um discípulo agora? A mesma. Não existe diferença. É ser capaz de perdoar infinitamente. Ser capaz de se colocar para o outro, para a sua salvação, sempre. Mesmo que isso seja cansativo, chato. Mas você só vai compreender isso. Eu só vou compreender isso quando eu primeiro encontrar o tesouro. Quando eu encontrar algo que seja mais importante do que o que o outro me deve. Então o outro me ofendeu. Então, para entender o perdão. O outro me ofendeu. A ofensa dele, que é o que ele me deve ali, ele precisa, ele me fez mal. Se eu encontrei um tesouro, se eu encontrei Cristo, se eu encontrei algo maior do que aquilo que ele me deve, eu já começo a perdoá-lo. Porque eu já tenho condições de ver que aquilo que ele me deve não é nada diante do que eu já tenho. Segundo ponto importante, quando eu estou com esse tesouro, quando eu já estou com Deus, é descobrir que o outro deve porque é necessitado. Eu também sou necessitado, é a reação que provoca em mim também. Mas eu já descobri que o outro é necessitado. Ele é devedor porque é necessitado. Então eu já começo a dobrar o meu coração para isso. Ele necessita. Terceiro ponto importante. Uma vez tomando conhecimento disso, entendendo o mistério da iniquidade na vida dele, que é próprio na vida do ser humano, a sua pequenez, eu parto para o desejo de ajudar na libertação dele. O desejo da salvação para ele, que também é salvação para mim. Essa parábola de Jesus está no Pai Nosso. Perdoai-nos os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Deus me perdoa, a minha dívida é maior com Ele. A minha reação, como discípulo e como filho, deve ser também perdoar. Desse jeito nós vamos construir esse reino de Deus aqui. E a igreja como seu legítimo instrumento para a construção de uma sociedade digna que tem como colunas o amor, a verdade e a fé.
Que Deus ajude você sempre. Que Deus lhe dê a paz. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Amém. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.